Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Vice-Presidente da Academia de Marinha, Senhor Secretário-Geral da Academia de Marinha, prezados académicos, camaradas, colegas, convidados, amigas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. Antes de iniciar a recitação dos meus poemas, gostaria de ter uma palavra especial para dois presidentes da Academia aqui presentes, o Sr. Engenheiro Arantes de Oliveira e o Sr. Almirante Rogério de Oliveira, e também uma saudação muito especial para o meu velho amigo Manuel Monjardino Gomes Nemésio, filho do professor Vitorino Nemésio, um grande poeta português. Decorrido ainda não um ano sobre a data da minha anterior comunicação nesta academia, intitulada A Poesia Serôdia de um Velho Marinheiro, eis-me novamente perante vossas excelências para mais uma comunicação, quiçá a última da minha já relativamente longa vida terrena, desta vez com o título de A Poesia Restante do Velho Marinheiro, em que irei recitar mais alguns poemas da minha autoria, uns escritos já há alguns anos, outros bastante recentes, todos eles muito sentidos e eivados daquele espírito de liberdade, verdade e responsabilidade, porque tenho pautado a minha conduta ao longo dos anos vividos nesta fugaz passagem pelo nosso planeta, sendo com o maior prazer que dedico esta recitação de hoje à memória da grande poetisa Sofia de Melbrenner Andresson de Sousa Tavares, cujo centenário do nascimento se cumpriu neste ano 2019. E neste meu dia de aniversário, o meu melhor presente é, na realidade, a vossa simpática presença. Não esqueço, como frágil ser humano que sou, que não passo de uma minúscula partícula de energia fugazmente revestida por um corpo durante a curtíssima vivência na Terra, este planeta que se formou há 4.500 milhões de anos, como parte integrante da energia incomensurável do todo universal, em que a nossa estrela, o Sol, é apenas, segundo se calcula, uma dos 400 mil milhões de estrelas da nossa galáxia, a Via Láctea, estimando-se que em todo o universo existam cerca de 2 trilhões de galáxias. Mas porque estes números astronómicos me causam perplexidade e até vertigens, voltemos então à pequenina Terra em que estamos vivendo. E porque por cá tem havido seres humanos que têm sido verdadeiros exemplos de grande humanismo, bondade e humildade, muito me apraz deixar aqui os nomes de alguns deles, como Mahatma Mohandas Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Madre Teresa de Calcutá. Alguns dos temas que hoje aqui irão ser abordados já constaram daquela minha anterior comunicação, como a poesia e o fado, os políticos, algumas profissões da abnegação, a mulher e o amor, a felicidade e o desalento e outros estados de alma. Outros, contudo, são novos, do quais destaca alguns merecidos tributos: a eutanásia, o almirante Gago Coutinho, a PIDE e a tauromaquia. É precisamente pela tauromaquia que irei iniciar esta minha comunicação, dedicando este capítulo à memória do meu saudoso colega, camarada e amigo Fernando Afonso Leão, falecido há mais de 8 anos, comigo trabalhou no Hospital da Marinha, na direção do Serviço de Saúde Naval e no banco do Hospital São José, inveterado aficionado à festa brava, frequentador assíduo das feiras taurinas de Bilbao e Albacete, e que teve a gentileza de me obsequiar com alguns valorosos livros sobre tauromaquia.
Admito que é um tema polémico, porventura fraturante, reconhecendo que no espetáculo tauromáquico há aspectos de alguma crueldade para com os animais que, para os antitaurinos, são a base das suas atitudes contra as corridas de touros, por vezes manifestadas de forma caricata e desordeira. Estes são aqueles que eu apelidarei de contras, de que é exemplo flagrante o extravagante maestro António Vitorino de Almeida. Mas, por outro lado, há os prós, que acham, como eu, que o espetáculo tauromáquico é um manancial de arte e valentia, uma marca indelével da cultura dos povos ibéricos, do sul de França e de alguns latino-americanos, que há que preservar contra ventos e marés, respeitando a memória dos muitos artistas que perderam a vida nessa luta perigosa nas arenas, cavaleiros, matadores de touros e de novilhos, peões de brega, banderilheiros, picadores e moços de forcado, recordando nomes que ficaram célebres, como os cavaleiros Fernando de Oliveira e Joaquim José Correia, e os matadores de touros Manuel Garcia Espartero, José Gomes Galhito, Inácio Sánchez Mejias, Manuel Rodrigues Manolete, José Falcão, Francisco Rivera Paquirri e Ivan Fandinho, sem esquecer os muitos moços de forcado, que, limitando-se a enfrentar o touro com estoicidade e bravura, têm encontrado a morte por essas praças espalhadas por Portugal. Mas antes de iniciar os meus primeiros 2 poemas sobre a Festa Brava, quero aqui deixar alguns nomes de ilustres defensores do espetáculo taurino, que apelidarei de prós, muitos deles já desaparecidos. Os escritores portugueses Essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, José Luís Ribeiro Pepe Luís, Vitorino Mésio, Alves Redol e Urbano Tavares Rodrigues. Os médicos portugueses Fernando Freitas Simões, Mário Carmona, Pedro da Cunha, José de Melo e Castro, Manuel Machado Macedo, Fernando Teixeira e José Manuel Ferreira Coelho. Os pintores espanhóis Francisco de Goya e Pablo Picasso, o filósofo espanhol Ortega y Gasset, o poeta espanhol Federico García Lorca, os prémios Nobel da Literatura norte-americano Ernest Hemingway, espanhol Camilo José Cela, português José Saramago e peruano Mário Vargas Llosa, e os sacerdotes portugueses Padre Teodoro, que foi pároco da Igreja São João de Deus em Lisboa, e Padre franciscano Vítor Melícias, curiosamente sportinguista da Gema. O primeiro poema que irei recitar intitula-se Curro Romero, um legendário diestre sevilhano, ainda vivo, cuja primeira apresentação na Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa ocorreu no ano 1958, tendo sido tal o êxito alcançado que no final da lide de um dos seus novilhos touros foi obrigado a dar 5 voltas à arena de agradecimento, facto inédito naquele tauródromo, tendo sido levado em ombros até ao hotel na Baixa Lisboeta, seguido por centenas de aficionados em delírio. O segundo poema sobre tauromaquia intitula-se Os Marinheiros e a Festa Brava, já que houve vários marinheiros que enfrentaram touros na arena, com realce para os valorosos moços de forcado, como irão ouvir mais adiante. Primeiro poema, Curro Romero. Feira de Abril em Sevilha, não há outra como esta, espetáculo de maravilha, com a cidade sempre em festa. Cavalos ajeiazados, puxando breques vistosos, em trotes cadenciados, muitos beltos e airosos. Cavaleiros e lavradores, com o seu traje campero, de requintados primores, com o castiço sombrero. Sevilhanas munguapitas, com o seu olhar atrevido, são como setas bonitas atiradas por Cupido. E quando à tarde na praça, real mestrança chamada, toureiros de muita raça lidam corrida afamada, vive-se o melhor que há desta feira sem igual, quando o touro lido dá e o diestre é genial. Foi nessa doirada arena, iluminada pelo sol, que vi memorável faena do meu já imenso role.
com lances de antologia de uma enorme lentidão, o capote era magia que encantava a multidão. E com a muleta, meu Deus, que templo e suavidade, olés chegavam aos céus, durando uma eternidade. Com a estocada final, gritava-se torero, torero. Esse toureiro divinal chamava-se Curro Romero. Os marinheiros e a festa brava. Os marinheiros são, por norma, valentes, decididos e destemidos, sempre prontos a enfrentar com galhardia e muita audácia quaisquer perigos e eventuais dificuldades sem alarde e comedidos, mas com bravura e intrepidez, muita entrega e pertinácia. Por isso nada custa a crer que alguns desses chibantes varões, habituados a com muito destemor a enfrentar as fúrias do mar, se tenham dedicado com muito gosto e a maior das devoções a pôr-se com relevante galhardia diante de um touro a torear. Vários nomes, obviamente, podiam ser aqui citados, mas apenas referirei um cavaleiro amador e 2 bandarilheiros, para dois finalizar com os castíssimos e valorizíssimos forcados, oficiais, sargentos e praças, audazes e autênticos guerreiros. Então, qual foi o marinheiro que, montado a cavalo, toreasse? Perguntarão com compreensível curiosidade os meus caríssimos ouvintes. E dir-lhes-ei que, embora como profissional nenhum houve que tal arte abraçasse, houve um como amador que recordo de primorosos requintes. Foi o meu saudoso, dileto e jovial companheiro em 2 comissões de embarque que lembrarei pela vida fora, comandante João Carlos Alvarenga, com alma de aventureiro, que sempre rememorarei e evoco com muita saudade agora. Quando o vi a cavalo torear numa garraiada em Tomare, com garbo, arte, valentia e muita emoção, era ele um brilhante aluno do Colégio Militar, frequentando eu o curso licial no célebre colégio da cidade do Nabão. Agora irei falar de 2 toureiros bandarilheiros de grande fama, começando pelo Manuel Joaquim dos Santos, nascido em 1971 na capital. Toreava com tanta alma, tanta bravura e tanta chama que era conhecido e idolatrado por todo o aficionado em Portugal. Na Marinha serviu cerca de 8 anos, tendo andado por África e pelo Oriente, só tendo atingido o modesto posto de primeiro marinheiro. Politicamente era um republicano convicto e impenitente, um patriota sincero, sem apego a prebendas e ao dinheiro. Em vários navios andou durante algum tempo embarcado, até num em que Coutinho era aspirante e ele um mero primeiro grumete. Mais tarde, quando se encontravam, como refere num livro, em 1946 publicado, era assim que se cumprimentavam com este gracioso motete. Dizia ao Manuel dos Santos com atrevido descaramento: ora viva quem é uma glória mundial. Respondeu ao almirante sem hesitar um só momento: ora viva quem é uma glória nacional. Bem se pode dizer que Manuel dos Santos foi um homem das Arábias. Alcunhado 30 diabos pela sua existência atribulada, era conhecido pelas suas frases chistosas, mas sempre sábias, tendo passado pelo mundo com uma invejável vida airada. Trabalhou no teatro e no circo, foi saltimbanco e aprendiz de sageiro. Foi um homem de muitos feitos e façanhas, chegando até a estar preso, mas foi alguém muito honrado, que nunca foi escravo do dinheiro, olhando para os ambiciosos e desonestos com indiferença e desprezo. Além do livro de memórias que publicou chamado Ele Aí Está, grito que seu pai dera quando o seu desejado nascimento, vários poemas populares escreveu, merecedores de um bravo hurrá, como este que aqui lhes deixo para pensarem um momento. Se a morte fosse em terceira, ai meu Deus, o que seria? O rico comprava a morte, só o pobre é que morria. O nosso Manuel dos Santos vangloriava-se cheio de orgulho e ufania, que quando o 5 de outubro de 1910, no quartel-general da capital, fora ele que arvorara com muita emoção e idolatria a bandeira verde-rubra do novo e promissor Portugal.
A sua festa de despedida do toureiro profissional percorreu Portugal de les a les. Durante bem vividos e agitados 44 anos de notável maestria, teve lugar na já há muito demolida Praça de Touros de Algés, já com mais de 70 anos, mas ainda com muita têmpera e desbordante alegria. Depois até morrer em 1 de outubro de 1951, foi durante cerca de 9 anos um ilustre diretor de corrida, em que, prazenteiro como ele, não havia mais nenhum, havendo sempre lugar para uma piada brejeira e bem metida. Antes de passar aos forcados, para terminar, quero aqui lembrar um outro toureiro banderilheiro, chamado Manuel Freitas Maia, que tantas vezes vitoriar, o qual foi, durante 36 anos, um dedicado e abnegado marinheiro. Reformado como cabe na Marinha, foi um toureiro de muito valor, que após a retirada do toureio ainda foi durante algum tempo diretor de corrida, tendo exercido sempre as suas atividades com muita competência e pundonor, recordando com saudade a briosa e a festa brava, as grandes paixões da sua vida. E aproveito para saudar seu filho aqui presente, meu vizinho, o engenheiro José Mota Meia. Vamos então aos forcados que na arte de pegar são verdadeiros abencerragens, não podendo manifestamente citá-los aqui a todos, vários oficiais, sargentos e praças que envergaram a jaqueta de ramagens, alguns irão ser referidos pelos êxitos que tiveram com valor e arrojo a rodos. Prestando-lhes com justiça a minha homenagem e o meu preito, evoco os comandantes Metzner, Vacas de Carvalho e Oliveira Monteiro, os sargentos Coisinhas e Vitorino Caria, pegadores com muito jeito, e os marinheiros fuzileiros Francisco Costa e José Figueiredo, qual deles o mais aventureiro. Da forcadagem há ainda um que muito quer salientar. É o falecido Manuel Faia, que na Marinha foi cozinheiro. Capitaneou os antigos grupos de Riachos e do Colégio de Tomar e que nas praças de touros por onde andou foi um autêntico guerreiro. Agora, mesmo para terminar esta minha atrevida incursão pela Festa Brava, desejo aqui evocar um ilustre oficial há poucos anos falecida, o comandante João Cristóvão Moreira, que é bem sabido não toreava, mas que no mundo taurino era por todos apreciado e muito querido. Escritor distinto, possuidor do mais profundo e talentoso elóquio, conhecedor abalizado do complexo meio da tauromaquia, escreveu mais de uma trintena de belos livros sob o pseudónimo de Solilóquio, muitos deles esgotados e que são um verdadeiro manancial de sabedoria. Acabando a tauromaquia, vamos agora recitar mais alguns poemas e vou começar pelo Fado de Lisboa. Dedico este soneto à memória dos fadistas Saudade dos Santos e Alfredo Marceneiro Filho, que durante alguns anos compartilharam comigo e alguns amigos a mesa que ocupávamos na castiça Casa de Fados a Severa, ao Bairro Alto. Desde a minha longínqua mocidade, o fado foi para mim sempre a canção mais deleitosa, e como recordo com nostalgia e com saudade os momentos em que o sentia, qual brisa cariciosa. Nomes célebres que jamais poderei esquecer, como a Hermínia, a Amália, o Marceneiro e o Farinha, o Carlos do Carmo e outros que não há espaço para dizer e que foram grandes arautos do sentimento alfacinha. Mas o fado não morreu e cada vez está mais pujante, com novos valores como a Cátia, o Camané, a Cuca e a Mafalda, além de muitos outros valiosos fadistas de juvenilidade. E aí está a prova bem recente e triunfante, com a atribuição pela Unesco do Mão Rosa Grinalda, ao considerá-lo justamente património cultural da humanidade. A Canção de Coimbra. Dedico este soneto à memória do meu saudoso colega e amigo António Sotil Roque, que foi médico da Reserva Naval e meu companheiro no Hospital de São José, no Hospital CUF e na TAP Era Portugal. E saúdo a sua viúva aqui presente e a sua filha. Quando frequentava o meu curso licial em Tomar, cidade do Nabão,
O meu maior desejo era que a futura faculdade fosse em Coimbra, cidade do Mondego. Mas infelizmente nem sempre as nossas vontades culminam em consumação, acabando por ir parar à Faculdade de Lisboa, confesso, sem muito apego. É que para mim Coimbra era uma das mais poéticas e belas lendas, do choupal e das tricanas, das suas trovas e canções, com cantores que foram célebres os autênticas legendas, que hão de para sempre ficar gravados em nossos corações. É, pois, de justiça alguns lembrar aqui de voz canora, como o Hilário, o Zé Afonso, o Machado Soares e o Luís Góis, sem esquecer outros também de grande mérito e estilo bem apurado, como o Alexandre Herculano, o Sutil Roque e o Luís Damas Mora, da linda canção de Coimbra, prezados e inolvidáveis heróis, e a todos dizer muito obrigado, amigos, muito obrigado. Politiquices. É sabido que tem que haver lei e quem dirija para que o povo possa viver sem sobressaltos, e quem governa tem que ter seriedade e barba rija, controlando, travando e moderando os gerifaltos. Sempre prontos a afrontar, a atacar e a roubar os mais fracos, honestos e cumpridores, que quase não têm tempo para pensar como a resistir a tais velhacos e impostores. Por isso, quando vejo as artimanhas de políticos sem escrúpulos e aldrabões, para tão somente se alcandorarem no poder, sinto revoltarem-se cá minhas entranhas, enquanto nós todos andamos atónitos aos baldões, perante politiquices que chocam o nosso querido. Baixa política. Tirando honrosas exceções, que se contam facilmente, os políticos são aldrabões que atazanam toda a gente. Ora de falas mansinhas, ora de ares apalhaçados, umas vezes com gracinhas, outras de olhares gazeados, vomitam frases à pressa, com muitos apertos de mão, para conquistar a maralha, que falta vasca ao essa, e o ramalho ortigão, para surgir em tal canalha. A Assembleia da República. Deputados da nação pagos pelo povo português devem defender sempre e bem a justiça e a liberdade. Claro, com opiniões diversas, mas com muita sensatez, privilegiando acima de tudo o rigor e a verdade. Deixem-se, pois, discussões vazias e sem sentido, quantas vezes em atitudes ridículas e apalhaçadas, cujo único fim é a defesa desonesta do partido, o que para nós só nos pode causar satíricas gargalhadas. Hajam bem, pois, caros representantes da nação, com lisura, sinceridade e muita compostura, nesse parlamento de tão nobre e inquestionável honraria. Já que nesse digno lugar onde exercem a vossa ação, tem que haver desvelo e entrega, sem pensar em sinecura, devendo continuar a chamar-se, não se esqueçam, a Casa da Democracia. O circo. Nos saudosos tempos da minha longínqua infância, o espetáculo ao vivo mais capaz de me encantar e seduzir era o do circo ambulante com acrobatas de grande fulgurância, domadores indómitos e palhaços que muito me faziam rir. Esses artistas, por vezes, em incursões difíceis e arriscadas, com salários que a miúdo não passavam de mísera retribuição, eram seres simples, bons e humanos, de mentes bem lavadas, oferindo com muito valor e entrega o seu árduo ganha-pão. Por isso, quando hoje vê certos políticos sem escrúpulos e sem moral, comportando-se nas suas vidas como palhaços na pior das acessões, dizendo baboseiras sem nexo e sem sentido, mas de maneira altaneira, apetece-me gritar bem alto para esses croques de conduta antinacional, para ganharem sem qualquer mérito muitos e muitos milhões, não é preciso portarem sem decoro e sem vergonha dessa execranda maneira. Salteadores. Famosos salteadores têm a vida em Portugal, que para agentes de agora são um mundo já esquecido. Por isso venho lembrar três desses obreiros do mal, José do Telhado, João Brandão e Remexido. Violentos, cruéis e temerários, usavam de tudo, desde o tiro à cacetada,
mas por vezes eram até humanitários, tendo mesmo o primeiro recebido a torre e espada. Atrevidos e corajosos em suas andanças, jamais dissimulavam suas pérfidas intenções, atuando sempre de frontes erguidas e altaneiras, ao contrário de certos ministros das finanças que, carcomindo nossos magros soldos e pensões, nos meteram tantas vezes as mãos nas algibeiras. Provérbios e adágios populares. Nossos provérbios e adágios populares, quanto encerram de verdade e sapiência, são autênticas sentenças lapidares de sensatez, de perspicácia e de prudência. Com frases despretensiosas e inteligíveis, sem arrebiques ou altivez inoportuna, são bálsamos reconfortantes e ineludíveis. Alguns senhores, que em bicos de pés e com penas de pavão nos impingem palavras gongóricas e invulgares, deixassem de ser vigaristas e impostores e lessem com humildade e atenção nossos provérbios e adágios populares. O hino nacional. Quero chamar a atenção que este poema foi escrito em finais de 2012. Dedico este soneto ao meu camarada e amigo, comandante Henrique Arantes Lopes de Mendonça, bisneto do autor da letra do hino nacional. Patriótica reação à ignóbil afronta, por parte de nação aliada, amiga da onça, sua letra foi escrita com vigor em desafronta pelo ilustre oficial Henrique Lopes de Mendonça. Na sua versão original dizia com veemência: às armas, contra os bretões marchar, marchar, para depois, passando a ter mais indulgência, referir em vez: contra os canhões, marchar, marchar. Mas porque agora quem nos governa é só mentir. Isto foi em finais de 2012. Querendo fazer-nos passar por loupas e atrasados, proponho convictamente, sem hesitar, que o nosso hino doravante para o porvir, com vindicta dos portugueses ofendidos e roubados, passa a terminar: contra os aldrabões, marchar, marchar. O campino. Das profissões rurais que há em Portugal, uma das que mais admiro e mais venero é a do campino, audaz e de valentia colossal, que, embora rude e simples, é do que conheço o que é de mais sincero. A sua figura garbosa de ginete ágil e valente, manejando o corcel e o pampilho com rara arte e maestria, pelos campos de Vila Franca, Salvaterra ou Benavente, impôs-se a quem o vê como um verdadeiro rei da pradaria. E quando na sua festa maior em Vila Franca de Xira, no quente mês de julho, em cada ano que passa, enverga o traje de gala, de barrete verde e colete encarnado, como ele se sente orgulhoso, vaidoso e sem mentira, exibindo seu donaire com muita pompa e muita graça, sendo para as moçolhas da terra o homem mais desejado. O pastor. A atividade campestre das mais antigas, mesmo milenárias, a pastorícia é das que se exercem no nosso dialeto de Portugal a mais genuína, talvez a mais romântica das altas ações proletárias, torna o pastor um ser humano admirável e reverencial. De manhãzinha até à noite, durante o dia inteiro, quer faça sol, chova, troveje ou haja vento, o pastor humilde, simples, sincero e verdadeiro conduz e guarda seu rebanho, angariando com sacrifício o seu sustento. Ele sabe bem, com essa sua nobre abnegação, que infelizmente nem todos conseguem compreender, está a criar e preservar fontes inesgotáveis de riqueza, concorrendo com muito orgulho para a prosperidade da nação, dando-lhe, além de lã, leite e carne para beber e para comer, fazendo tudo com simplicidade, mas com assaz e rara franqueza. Amor verdadeiro. O amor tudo vence, mas só é eterno enquanto dura. Palavra amor com 4 letras apenas,
é das que eu conheço uma das mais abrangentes, com significados que se contam às dezenas, uns mais, outros menos congruentes. Há o amor espiritual, há o amor material, há o amor à paz, há o amor à guerra, há o amor ao mundo, há o amor a Portugal, há o amor ao mar, há o amor à terra. Há o amor divinal e o amor à natureza, há o amor familiar e ao nosso semelhante, há o amor aos santos, por quem tem fé e muito reza, há até o amor ao poder e ao dinheiro, coisa infamante. E neste mundo atual, estranho e desconexo, quantos outros amores já de matizes variados, desde o amor carnal entre pessoas do mesmo sexo até amores anómalos e aberrantes só possíveis em tarados. Mas para mim o verdadeiro amor, e digo com todo o prazer, aquele que a nossa espécie permite perpetuar, é o vivido e bem sentido entre o homem e a mulher, num dia a dia feliz de pouco querer e muito dar. O sonho. Digo este soneto à Marisabel, minha devotada companheira de mais de 57 anos. Que estranho sonho eu tive naquela noite, o qual, enquanto viver, irei sempre recordar. Foi como se tivesse recebido um inopinado e atroz açoite, quando em minha cama me preparava para descansar. Sonhei, vejam lá bem, que tinha morrido, entrando esfuziante de alegria no almejado paraíso, rodeado de belas dívadas enviadas por Cupido, atraentes e libidinosas, com o mais lindo e deleitoso sorriso. De manhã, quando acordei, cansado de tanto ter amado, desejei não voltar mais a esta triste vida. Mas quando olhei para ti na cama, junto a mim, com um sorriso de eterna felicidade, pensei que o que seria bom era viver contigo sempre a meu lado, numa ânsia de amor perene, forte, colossal e desmedida, que durasse a vida inteira, para sempre, até à eternidade. À procura da felicidade. Quero chegar a Deus e não o alcanço. Quero afastar o diabo e não consigo. Minha vida é um vai-vem, é um balanço, é um sofrimento, é um flagelo, é um castigo. Há quantos anos já não sei o que é sorrir, folgar, gozar com toda a esperança no destino, sem ter de partir, como ser mortal, insignificante e pequenino. Por isso, quando há dias numa escola, vi tantas crianças boliçosas a brincar, jogando e correndo com ansiedade, o que me apeteceu foi também jogar à bola, esquecer, andar e nunca mais parar, até encontrar a almejada felicidade. Ser pessimista. Parece bem e está na moda dizer que se é otimista, quando a vida é uma roda obscura e enigmista. Pelo que tenho sentido, pelo que vejo a toda a hora, a existência é um carpido que não consigo deitar fora. E como tudo à minha volta é desolação e tristeza, e sou muito realista, em atitude de revolta, eu quero bradar com firmeza que sou radical pessimista. Brincadeiras de criança. Num tempo duramente vivido na aldeia, sem internet, redes sociais e outras modernices, com que hoje se pretende invadir a vida alheia, recorrendo por vezes à infâmia e a outras canalhices, as brincadeiras das crianças da minha geração eram autênticas, bonitas e inofensivas, desde o jogar à bola de trapos, ao berlinde e ao peão, de formas simples, mas sempre imaginativas. Que saudades eu tenho, pois, desses tempos de quimeras em que se brincava de maneira informal, mas verdadeira, com sinceridade, amizade e muita emoção. Época de belas e esperançosas primaveras, como se fosse uma vermelha e airosa passadeira a transportar-nos com donaire ao tom almejado de verão. A moda. Alberta Ferretti, conhecida estilista italiana, disse um dia que hoje, mais que nunca,
Está de moda não estar de moda. Desde que o mundo é mundo, com o feio e o bonito em permanente alternância, que a moda se vai impondo como feroz ditadora em proterva irreverência. E embora eu a aceite com prudente reserva e ponderada concordância, não posso de modo algum tolerar os excessos da sua omnipotência. Que as raparigas queiram parecer mais belas e os rapazes mais galantes é coisa que não me choca, chegando mesmo a parecer muito bem. Mas que para isso façam alguns desvarios estúpidos e extravagantes é algo que condeno e repudio, só-me apetecendo dar-lhes um valentíssimo arrebanho. Cabeças meio rapadas com os cabelos que restam em exótico desalinho, inestéticas tatuagens e piercings no umbigo, nas orelhas, no nariz, nos beiços e até na língua, calças farrapadas com buracos, elas de rabiosca à mostra e eles de fundilhos a meio metro do sim senhor, são caricatas figuras que me causam nojo e um nervoso miudinho, algo que me dá gozo apelidar de palermas com mentalidade muito à míngua, tão insensatas, burlescas e ridículas que nem sequer merecem a clemência do nosso Deus Salvador. O teatro anatómico. Quando, nos meus primórdios de estudante de medicina, entrei pela primeira vez no chamado teatro anatómico, algo de muito estranho alterou minha rotina, como se ingressasse num exótico mundo nosocómico. Cadáveres mais ou menos putrefeitos, espalhados pela vasta e fria sala, produziam esquisitos e tétricos efeitos com repugnantes odores em elevada escala. E quando o mestre entrava enfático como um carrasco, com o seu semblante sisudo de grande personagem, incutindo medo, respeito e alguma veneração, não sei o que me dava maior asco, se era ver os assistentes a prestarem de vassalagem, se era o cheiro nauseabundo dos corpos em decomposição. O Presidente. Desde o 25 de abril de há 45 anos, data marcante da nossa história recente, já houve 7 presidentes convictos republicanos, todos de postura muito séria e convincente. Uns algarrebatados, outros mais prudentes, mas todos eles patriotas indefectíveis. Souberam servir com patriotismo nossas gentes, como homens de bem, honestos e incorruptíveis. Mas para mim o que mais me fascinou, e por coincidência até era militar, sério, austero, avesso ao populismo sem ademanes, foi o que o marchalato recusou, foi o que a reforma nada quis acrescentar, foi o digno e muito nobre general Ramalhianes. O comandante. Enquanto andei pelos mares a navegar, nos meus primeiros anos de marinha, 7 nobres comandantes tive para recordar, cujos nomes ainda hoje estão na minha cabecinha. Abel Rodrigues e António Magalhães, Camões Godinho e Marques Ribeiro foram denodados e valorosos capitães, desde os 3 últimos até ao primeiro. Tem Garrinha e Silva Horta mais adiante, na velhinha e saudosa Sagres bem amada, deixaram marca indelével de elevada alva marinheira. Mas para mim o maior e mais excelso comandante, como João de Lisboa deixou a obra bem vincada, foi seguramente esse homem que se chamou Jorge Maia Ramos Pereira. Homenagem à poetisa América Miranda pela sua contribuição para a cultura portuguesa em 16 de janeiro de 2010 no velho Café Martim da Arcada, a qual viria a falecer, América Miranda, em 27 de setembro de 2017. Portanto, este poema foi lá recitado no Martim da Arcada, com a presença do ator Rui de Carvalho, que era primo da América Miranda. Mas porque não tive o dom de ser inspirado pelas musas, somente posso fazer uns simples e frios versos,
com palavras despretensiosas, verdadeiras, não confusas, em termos de ternura na minha alma submersos. Por isso, ilustre amiga, poetisa e escritora, que à tertúlia e ao arauto tanto de bom tem dado, com todo o seu amor, a sua verve e o seu talento, permita-me, América Miranda, que nesta feliz hora de homenagem e gratidão e de bom grado, a exorta que prossiga com ânimo, com alegria e com alento. Carlos da Silveira. Foi um distinto farmacêutico naval e quero saudar a presença aqui hoje também de um distinto farmacêutico naval, foi o Dr. João Pedro Alegria. Carlos da Silveira, um tributo merecido. Ao ingressar na Marinha há 65 anos, tantos camaradas encontrei de merecidíssimo valor. Alguns poucos talaças, outros muitos republicanos, mas todos servindo a briosa com muito zelo e amor. E hoje aqui eu quero salientar e pleitear, figura marcante da classe dos farmacêuticos navais, desaparecida há cerca de um ano para não mais voltar, deixando todos os seus amigos tristes e compadecidos demais. É o Dr. Carlos Fernando Costa da Silveira, distinta personalidade da ciência nacional, intelectual e erudito de elevadíssima craveira, que se impôs como poucos no mundo científico em Portugal. Com ele convivi, feliz durante largos anos, no Hospital da Marinha e na direção do Serviço de Saúde Naval, apreciando sobremaneira os seus processos espartanos com que exercia seus mistérios de modo sapiencial. Foi competentíssimo farmacêutico nos respectivos serviços do Hospital da Marinha e já na reserva, chefe da terceira repartição e subdiretor do Serviço de Saúde Naval, onde durante mais de um ano comigo colaborou em toda a linha, desempenhando suas funções de modo que reputo de genial. Diretor do Laboratório de Análises Farmatoxicológicas da Marinha, desde a sua criação em 7 de julho de 1980, aí exerceria a sua atividade cerca de 9 anos, de manhã à tarde ou à noitinha, com maior apego e sempre munido da necessária ferramenta. Pela sua abnegada dedicação e pelo seu abalizado conhecimento, foi com justiça e satisfação que lhe concedi 2 expressivos louvores. Um em 1983 e outro em 1989, salientando seu grande talento, o último dos quais levou à concessão da Medalha Militar de Ouro, serviços distintos, sem quaisquer favores. Mas não só no meio militar naval, o capitão de mar e guerra farmacêutico naval Silveira foi figura de proa, pois eram tantos os seus méritos, a sua capacidade e o seu valor, que foi ilustre catedrático da Faculdade de Farmácia de Lisboa e bastonário da Ordem dos Farmacêuticos como digníssimo superior. E jamais poderei esquecer que, ao canto da sua última lição na faculdade, me convidou simpaticamente para estar presente em tão solene cerimónia, agradecendo publicamente a minha idade sem qualquer formalidade, acontecimento que, enquanto viver, não mais sairá da minha memória. Os enfermeiros da Armada. Nos muitos anos em que estive ao serviço da Armada, com quantos camaradas de valor tive o condão de conviver, praças, sargentos e oficiais, alguns de notável nomeada, que enquanto neste mundo cá andar, jamais poderei esquecer. Mas uns houve, para mim, muito especiais que me apraz hoje evocar, não só porque faziam parte, como eu, da nossa saúde naval, mas também porque eram pessoas de conduta exemplar, desempenhando suas importantes funções de maneira cordial. Refiro-me aos enfermeiros da Armada, profissionais de grande gabarito, com alguns dos quais viria a estabelecer laços de profunda amizade, gente trabalhadora muito dedicada e de um valor inaudito, sempre pronta a acudir com rapidez e eficácia a qualquer eventualidade. Tantas vezes em navios de menor porte sem médico a bordo, eram eles os únicos responsáveis pela saúde das guarnições, resolvendo casos difíceis que me relataram e que ainda hoje recordo com muita saudade, admiração e a maior das emoções.
Tantos foram e tão excelentes os que trabalharam comigo nos navios e nos estabelecimentos em terra, incluindo o hospital, que muito me aprazeria evocar seus nomes todos de modo amigo, para que sempre fossem lembrados em estilo reverencial. Perante a óbvia impossibilidade de proceder de tal maneira, aqui deixo os nomes de 3 dos principais que comigo andaram embarcados: o Manuel Jerónimo, o Pedro Nunes e o Lourinho de Ferreira, todos eles muito competentes, valorosos e desembaraçados. No hospital há 5 nomes que não posso esquecer: o Saramago, o Pestana, o Ramos, o Baco de Uva e o Pinto Santos, aqui presente. Todos eles dedicadíssimos, de muita entrega e elevado saber, sempre prontos a acudir em várias ocasiões em quaisquer recantos. Para terminar esta agradável incursão pelos nobres enfermeiros, desta vez em funções de secretaria na direção do Serviço de Saúde Naval, quero evocar 3 nomes dos melhores entre os primeiros: os tenentes Pinheiro e Gomes e o sargento-mor Valdemar, colaboradores de valia sem igual. Este poema que se vai seguir é um pouco polémico, mas enfim, aí vai. Será que cometi a eutanásia, embora apenas passiva? Talvez sim, ou talvez não. Palavra das mais escritas, ouvidas e discutidas. Neste mundo atual de incerteza, polémica e delirante paixão, em que avultam muitas vezes ideias pré-concebidas, expressas sem qualquer racionalidade e com desvairada emoção, vou-lhes contar uma inaudita história, triste para qualquer pessoa, comigo passada à volta de 60 anos, quando frequentava o internato dos Hospitais Civis de Lisboa, e a vida era muito dura, com árduos sacrifícios e alguns desenganos. Estava eu de serviço de 24 horas no banco de São José, escalado para eventuais chamadas a doentes das enfermarias, quando com muita urgência tive que prestes dar ao pé para acudir a um paciente com cirrose hepática que em sangue se desfazia. Quando cheguei junto à cama em que o Joaquim jazia moribundo, vi um ser pálido e zangue jorrando sangue pela boca e pelo ânus, de barriga enorme e disforme, como se fosse do outro mundo, com os lençóis encharcados por fortes jactos diluvianos. Era a ruptura terminal das fatídicas varizes esofágicas, nefasta consequência habitual de tão grave situação, que nem pelas mais hábeis e sábias artes mágicas alguém conseguiria travar em tão patética e dramática ocasião. Após proceder à rápida, necessária e conveniente observação, o enfermeiro ali presente, com muita simpatia e humanidade, indagou-me com firmeza e esmerada correção se podia ir buscar sangue para acudir à ocorrência de tanta gravidade. Com o meu espírito algo indeciso, confuso e angustiado, e depois de uns demorados e tormentosos segundos sem falar, acabei por me dirigir calma e pausadamente àquele enfermeiro tão dedicado, com palavras que ainda hoje recordo de maneira lapidária. Medite bem, senhor enfermeiro, naquilo que lhe vou dizer. O sangue é um bem escasso e precioso que há que saber gerir com avisada cautela, para administrar não a quem está prestes a morrer, mas a quem, para viver, ainda se pode descortinar uma janela. Esperámos mais uns minutos que pareciam não ter fim, francamente acabrunhados, à espera de uma morte por pouco tempo adiada, até que esta levou para sempre aquele pobre Joaquim, como implacável e cruel carrasca, por todos tão odiada. Ao regressar abatida à camarata do meu banco, com a cabeça a fervilhar em hórrida lucubração, perguntava-me a mim próprio, com a mente em solavanco: será que cometi a eutanásia, embora apenas passiva? Talvez sim, ou talvez não. Se sim, aqui imploro, com humildade e emoção, um clemente e misericordioso perdão. O xixi do velho almirante. Este poema é dedicado à memória de Gá Coutinho,
nascido a 17 de fevereiro de 1869 e falecido a 18 de fevereiro de 1959. Esta historieta que agora vos vou contar com gáudio e de modo natural, comigo se passou nos primeiros e saudosos tempos na Marinha, quando como oficial médico subalterno fazia serviço de dia ao hospital, com devoção, desapego e o muito vigor que então ainda tinha. A certa hora do dia estava eu no meu quarto a dormitar, quando o telefone retiniu com serrazina insistência, cumprindo o seu habitual dever de com pressa me acordar, solicitando a minha presença perante inesperada ocorrência. Era o enfermeiro em serviço nos quartos de oficiais, implorando com certa ansiedade e muita preocupação para, como eu saber e os meus dotes profissionais, aí fosse acolher a um senhor almirante em crítica situação. E nem os senhores imaginam quem era esse senhor almirante. Era nem mais nem menos do que o velho Gago Coutinho, que eu também conhecia desde os meus tempos de estudante, como um herói nacional, agora ali acamado, doente e muito magrinho. Após a minha observação por intercorrência, que não me lembro qual foi, mas que acabou por ser, tenho a certeza, rápida e devidamente resolvida, preparava-me para, com melhor reverência, despedir-me do grande herói, quando ele, com manifesta aflição, impediu minha saída. Espera aí, meu caro doutor, não se vá já embora, pois estou muito atormentado com vontade de urinar. Pelo que me dirigiu ao enfermeiro, sem a mais pequena demora, pedindo uma arrastadeira para que o almirante se pudesse aliviar. Então o excesso almirante, muito débil e franzino, soergueu-se na cama, não sem alguma dificuldade, fitando-me com um olhar fulminante, quase ferino, atirando com estas palavras que me deixaram a maior perplexidade. Caríssimo doutor, ouça bem, eu tenho a noção do meu estado, mas como se costuma dizer, cada qual é como é. Por isso aqui lhe digo, como um solene magistrado, que um almirante, note bem, só mija se for de pé. Enquanto me ria por dentro, sem mostrar meu estado de alma, ordenei ao enfermeiro, rapidamente e sem qualquer demora, que trouxesse para o direto almirante, com pressa, mas com muita calma, o penico aliviador para se proceder ao tão almejado bota fora. E foi assim de pé, algo trêmulo, mas sem qualquer gemido, que o nosso querido herói mijou para o chamado senhor doutor, nome porque na gíria popular então era conhecido esse tão castiço utensílio muito útil, usado e libertador. Uma visita insólita. Este poema é dedicado à memória do meu saudoso colega e amigo Carlos Lima das Neves, um dos protagonistas da história que vos vou contar e a quem tive a honra de suceder no cargo de diretor do Serviço de Medicina do Hospital CUF em 1988. Nos idos tempos da antiga ditadura, em que era senhor Imandão Oliveira Salazar, havia uma polícia nada meiga e muito dura, com submissos agentes a espiolhar e a denunciar. Era a célebre PIDE de triste fama, sinistra polícia política amparadora do governo, com um tenebroso luciferino programa, muito violento, bastante atroz e nada terno. Havia os vis sabujos informadores, mais conhecidos por bufos na altura, que a troco de uns escudos compensadores tornavam a vida das pessoas uma amargura. Mas havia também os esbirros profissionais, exibindo seus crachás com arrogância e altivez, julgando-se com vaidade invictos maiorais deste dócil e paciente bom povo português. Esta estranha história que agora vos vou contar, se não tivesse passado mesmo comigo, garanto-vos que era coisa para não acreditar e que eu não desejaria ao meu maior inimigo. Acabar ao meu curso havia poucas semanas, lá para os fins de 1952. Vivia com meus pais e não era doidivanas, nunca fazendo disparates ou me deitando em maus lençóis. Frequentava diariamente um café com os meus amigos,
quase todos eles colegas da Faculdade de Medicina, sempre prontos a afrontar quaisquer perigos, viessem de onde viessem, quer de baixo, quer de cima. Um dia após o meu habitual e frugal jantar, no modesto apartamento onde eu então vivia, e me preparava pressuroso para me juntar à malta que no café todas as noites se reunia, tocaram à campainha como alguém que nos agride. Quem é? Perguntei eu de dentro de maneira um pouco torta. Daqui fala fulano de tal, fiel agente da PIDE, que logo se identificou assim que eu lhe abri a porta. Entrou e frente a frente ficámos, naturalmente de pé, eu incrédulo ao receoso e expectante, pensando a todo instante que viesse o Lamiré por parte desse personagem apessoado e bem falante. Começando com um sorriso por muito me elogiar, como pessoa séria e de bem afeta à situação, categórico referiu, com uma certeza de invejar, que eu até tinha um tio oficial da Legião. Coisa que, aliás, confesso, eu desconhecia desse meu único tio, que era um bom regente agrícola, porque naturalmente nutria grande simpatia, achando tal asserção, no mínimo, algo ridícula. É claro que o insinuante agente não se referiu ao meu pai, professor primário republicano, que era um opositor de monta, que em tempo distante, que há muito já lá vai, fora castigado sem razão e com muita e vil afronta. Senhor doutor, diz o agente, afável e sem qualquer proa, venho aqui para que me informe com verdade, sem hesitação, se estes seus dois colegas candidatos ao internato dos hospitais de Lisboa são pessoas perigosas e conspiram contra o governo da nação. Fique sabendo, senhor agente, e ouça bem, que na nossa tertúlia de café, por entre lérias e loas, o que mais nos diverte e nos dá gozo também é falar de algumas galérias e de certas gajas boas. Com esta minha inesperada saída de rompão, o pobre agente esboçou um sorriso mais que amarelo, enquanto eu me despedia com vigoroso aperto de mão, ficando a rir-me cá por dentro, tão burlesco pesadelo. Estou quase a terminar. A minha espada velhinha. Quantos anos já lá vão, iniciei minha carreira naval, havia na armada 7 uniformes diferentes, todos de galante concepção, a adquirir para as tarefas de serviço como indispensável enxoval e usar diferentemente conforme o tempo e a ocasião. Se bem me lembro, fazia parte de 5 desses belos uniformes o uso de espada, que para a altura era peça muito cara, pelo que depois de muitos esforços penosos e enormes, lá consegui comprar uma na Feira da Ladra, em bom estado e em conta, coisa rara. Raríssimas vezes usei tal arma e só em cerimónias pacíficas, nunca a tendo desembanhado para combater e muito menos matar, guardando-a hoje como relíquia sagrada na sala, junto à antiga mesinha. E agora, quando olho para ela com muita saudade e recordações dulcíficas, prestes a partir para o insondável além, para não mais voltar, só me apetece dizer-lhe adeus, minha inolvidável e querida espada velhinha. Vou terminar. Obrigado, Marinha, obrigado. Foi de maneira afável, tantos anos já lá vão, que me acolheste em teu regaço, de modo muito humano, respeitável, cavalheiresco e sublimado, que eu senti como mais forte, extremoso e sentimental abraço. Por isso, obrigado, Marinha, obrigado. Ensinaste muita coisa que eu confesso ainda mal conhecia, como a disciplina, o rigor e a camaradagem, que aceitei feliz tão bom grado. Ensinaste-me a ser forte perante os violentos e a ser piedoso para quem sofria. Por isso, obrigado, Marinha, obrigado. Agora, já próximo da partida final para o além indesvendável, pleno de angústias, dúvidas, incertezas e lucubrações,
com o meu ser cada vez mais perplexo, melancólico e acabrunhado, deixa-me despedir de ti para, de modo amigo e muito afável, com muita saudade, muito carinho e a maior das emoções, dizer-te pela última vez, com muita gratidão, obrigado, Marinha, obrigado.